commencer notre programme dans la prière. Graças a Deus, vamos iniciar o nosso programa com a oração. Aucun Dieu n'est semblable à toi. Nenhum Deus é semelhante a ti. C'est toi le Créateur incréé, És tu o Criador que não foi criado, le Dieu de la Bible. o Deus da Bíblia. N'est-ce pas, il est écrit que l'homme ne vivra pas seulement du pain de toute parole qui sort de ta bouche. Será que não está escrito: o homem não viverá somente de pão, mas de todas as palavras que saem na sua boca? Accomplis ta parole. Cumpra a sua palavra. Utilise ton serviteur. Usa o seu instrumento Ensemble avec l'interprète. junto com o intérprete. Et bénis aussi l'auditoire. Abençoa todos os ouvintes, Au nom de Jésus. em nome de Jesus. Amen. Amém. Nous saluons le peuple de Dieu Nós cumprimentamos o povo de Deus pour la grâce que nous avons reçue aujourd'hui pela graça que alcançamos no dia de hoje, pour participer encore une fois dans cette émission. participando mais uma vez nesta emissão. Nous avons un laps du temps. Nós temos só um pouquinho de tempo Nous voulons parler sur ce thème. e nós gostaríamos de falar sobre este tema. Si tu veux vivre, Se tu queres viver, observe le commandement. observa os mandamentos. C'est le sujet d'aujourd'hui. Isto é o nosso tema. Si tu veux vivre, Se tu queres viver, observe le commandement. observa o mandamento. Nous allons rentrer directement dans la parole. Logo passaremos na palavra. Nous lisons dans Évangile selon Marc, Passaremos a ler o Evangelho segundo Marco, chapitre 10. no seu capítulo 10. Nous commençons au verset 17. Vamos iniciar no 17º versículo. Et nous allons lire petit à petit. On verra là où nous allons terminer. E devagarzinho passaremos a fazer a leitura até onde vamos acabar. Nous lisons au nom de Jésus. Lemos em nome de Jesus. Comme Jésus se mettait en chemin, E pondo-se ao caminho, un homme accourut correu para ele homem, et se jeta à genoux devant lui. o qual ajoelhou-se diante dele. Bon maître, Ele perguntou: bom mestre. lui demanda-t-il, Assim lhe perguntou: que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? que farei para herdar a vida eterna? Jésus lui dit, E Jesus lhe disse: pourquoi m'appelles-tu bon? por que me chamas bom? Il y a de bon que Dieu seul. Ninguém há de bom senão que é Deus. Tu connais les commandements. Tu sabes os mandamentos: Tu ne commettras point d'adultère. não adulterarás, Tu ne tueras point. não matarás, Tu ne déroberas point. não furtarás, Et tu ne diras point de faux témoignages. não dirás falsos testemunhos, Tu ne feras tort à personne. não defraudamento a alguém. Honore ton père et ta mère. Ora o teu pai e a tua mãe. Il lui répondit, Ele, porém, respondendo, Maître, disse-lhe: mestre, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. tudo isto guardei desde a minha mocidade. Le verset 21 dit ceci, Jésus l'ayant regardé, No versículo 21, a Bíblia diz: Jesus, olhando para ele, l'aima o amou. et lui dit, Ele disse: il te manque une chose. falta-te uma coisa. Vends tout ce que tu as, Vai, vende tudo enquanto donne-le tens aux pauvres e dá-o aos et pobres tu auras un trésor dans le ciel. e terás tesouro no céu. Puis viens et suis-moi. E vem e segue-me. Mais affligé de cette parole, Mas ele, pesaroso desta palavra, cet homme s'en alla tout triste, retirou-se triste, car il avait de grands biens. porque possuía muitas propriedades. La parole de Dieu. A palavra de Deus. Je veux que nous apprenions quelque chose par rapport à cette histoire. Eu gostaria que nós aprendamos algo consoante essa história. Dans la Bible, surtout dans le Nouveau Testament, Na Bíblia, sobretudo no Novo Testamento, nous connaissons bel et bien l'histoire de Jésus lorsqu'il a commencé son ministère. conhecemos muito bem a história do Senhor Jesus quando começou seu La ministério. Bible dit il sillonnait partout, dans les petits villages, dans les grands villages, dans les petites villes, dans les grandes villes. Il opérait des signes, des prodiges et des miracles. Et les gens venaient beaucoup pour être guéris. A Bíblia diz: ele ia nas cidades, nas aldeias, grandes, pequenas, pregando o evangelho, curava as pessoas que vinham com as suas enfermidades. Et si nous voyons bien, des gens venaient pour les problèmes corporels.
Se reparamos muito bem, a história vinha somente para os problemas corporais. On a mené les gens vers Jésus seulement pour être guéris, sauvés, quitter d'un démon, des choses comme ça. C'est-à-dire, ça s'agit seulement des choses corporelles. Levava as pessoas a Jesus para que curasse das doenças, os demônios saíssem, esses problemas corporais. Et ici, nous voyons autre chose. Aqui reparamos uma outra coisa. Nous voyons quoi? O que é que estamos a ver? Ma Bible dit, A minha Bíblia diz, il y a un homme havia um homem qui est venu se prosterner vers Jésus. veio se aprostar ao Jesus. Il a fait une requête exceptionnelle. Ele apresentou uma preocupação excepcional. Exceptionnelle. Excepcional. Si je vois dans la Bible, Se reparo na Bíblia, toujours dans le Nouveau Testament, sempre no Novo il Testamento, y a deux frères qui ont fait presque une telle requête, mais pour eux, c'était demander une certaine gloire. dois irmãos também pediram, fizeram esse pedido a Jesus. Para eles era para alcançar uma glória. C'était l'apôtre Jacques et son frère Jean. Era o apóstolo Tiago e o seu irmão João. Dans l'autre côté, dans l'évangile, on parle de leur mère. C'est leur mère qui est venue demander à Jésus qu'un de ses enfants s'assoie à droite et l'autre à gauche lorsque Jésus va rentrer dans sa gloire, dans son royaume. E noutro evangelho era a sua mãe que vinha pedindo que um ficasse ao direito, o outro à esquerda do Senhor Jesus, quando o Senhor virá, para que eles gozem da glória. Mais l'autre part, que c'était des enfants qui ont demandé. A noutra parte eram os filhos que pediram. Ils ont demandé des choses de l'au-delà, c'est-à-dire dans l'avenir, dans la vie éternelle, mais ils ont demandé pour rester dans la gloire à côté de Jésus. Pediram as coisas vindouras, mas essas coisas eram para permanecer na glória do Senhor. Mais celui-ci, Mas este, lui, il a demandé ele pediu, comment est-ce qu'il peut avoir l'accès d'entrer dans la vie éternelle. como é que vai ter acesso de alcançar a vida interna? Que dois-je faire? O que eu devo fazer? Qu'est-ce qu'il faut faire? O que a pessoa deve fazer? Il demande à Jésus. Ele pergunta a Jesus. Parce qu'il a vu Jésus en train de prêcher souvent sur les problèmes du royaume des cieux. Ele reparou que Jesus pregava muitas das vezes acerca do reino do céu. Et ce message, je crois, avait touché ces jeunes Eu hommes-là. acredito que essa mensagem tocou esse Voilà, jovem. personnellement, Pessoalmente, il est venu demander à Jésus ele veio perguntar a Jesus qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse o que ele deve fazer pour hériter la vie éternelle. para herder a vida interna. Ma Bible dit, A minha Bíblia diz, il appelait Jésus bon. ele chamava Jesus de bom. Jésus lui a parlé que bon, et ici dans ce monde, il n'y en a pas. Jesus lhe disse, bom, nesse mundo não tem um bom. Il y a un seul bon, c'est dans le ciel, c'est Dieu. O único bom lá nos céus é Deus. Voilà pourquoi Razão pela qual Jésus lui a demandé, tu connais les commandements? Jesus lhe perguntou, conhece os mandamentos? Et Jésus a commencé à parler, à lui demander s'il connaissait quelques commandements en suggérant que tu ne commettras point d'adultère. Jesus lhe perguntou se ele conhecesse alguns mandamentos e Jesus contou esses: não adulterarás, Et tu ne tueras point, não matarás, tu ne déroberas point, não furtarás, tu ne diras point de faux témoignages, não dirás falsos et tu ne testemunhos feras tort à personne. e não defraudarás alguém. Honore ton père et ta mère. Ora o teu pai e a tua mãe. Ma Bible dit que cet homme qui est venu se prosterner demandant que dois-je faire pour hériter la vie éternelle, il a répondu à Jésus, Maître, j'observe toutes ces choses dès ma jeunesse. A minha Bíblia diz, esse homem que vinha perguntar a Jesus o que eu devo fazer para herdar a vida eterna, ele disse a Jesus, eu observo todas essas coisas desde a minha mocidade. Écoutez, bien-aimés, Ouça bem, amado, c'est vrai. é verdade. Nous allons dans nos églises. Nós temos indo às nossas igrejas. Nous prions. Nós temos orando. Est-ce qu'il t'est arrivé des fois une nuit, ou le matin, ou quelque part, de rester peut-être seul, de te demander qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que j'hérite la vie éternelle comme cet homme a demandé à Jésus? Alguma vez você já ficou na sua casa ou indo num sítio se perguntando como esse jovem fez essa pergunta, que o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? C'est pertinent. Isso é muito pertinente. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse O que eu devo fazer pour hériter para herdar la vie éternelle? a vida eterna? Et je crois que cet homme avait vraiment besoin d'hériter la vie éternelle. Eu acredito que esse homem tinha vontade de herdar a vida eterna. Mon sujet, c'est si tu veux vivre, O meu tema é: se tu queres viver, observe les commandements. observa o Je mandamento. parle de la vie Eu estou falando da vida ici-bas. aqui na terra.
il y a la vie. aqui tem a vida, Après la mort, depois da il y morte, a aussi la vie. também tem outra vida. Je parle, si tu veux vivre, Eu disse, se tu quiseres viver, il faut observer les commandements. deve observar os mandamentos. Écoutez, Ouça, ces derniers temps, ultimamente, ce que je vois o que eu estou a dans reparar le monde entier, no mundo inteiro, ça m'étonne. eu fico abismado. Je me suis dit, si les chrétiens observaient les commandements de Dieu, comme nous observons toutes les consignes qui se passent à la télévision, dans le monde entier, pour la maladie Covid-19, mais ça serait bien. Eu me pergunto se os cristãos obedecessem os mandamentos de Deus, como hoje em dia estão a obedecer os anúncios que estão a passar ao respeito de Covid-19. Ah, seria uma coisa espantosa. Les gens observent tout ce qui se dit à la télévision pour conserver leur vie physique. As pessoas estão a obedecer todos os princípios que estão a dar na televisão, rádio, só para poupar a sua vida física. Laver le main. Lavar as mãos. Il y a des gens même qui se promènent avec l'alcool dans les voitures, dans des poches en sonnette maman. Há pessoas hoje em dia estão andando com álcool nos bolsos, nos carros deles, estão andando bem preparados. Il y a des gens Tem en pessoas, sonnette maman. neste momento, Si tu veux parler avec lui, causer avec lui, si tu t'approches de lui, il va fuir. Il faut que vous restez à distance de 1 mètre. há pessoas hoje em dia para você conversar com ele, se não tiver máscara, ou tem que ficar pelo menos 1 metro para conversar com Il ele. y a des gens qui avaient l'habitude de toucher leur nez chaque fois, mais en sonnette maman, il ne peut pas toucher son nez facilement. Há pessoas que têm hábito até de tocar as suas narizes, as vistas, tudo, mas não consegue tocar. Il y a des gens qui avaient l'habitude de toucher les yeux, la bouche. Les consignes disent ne touchez pas. Ils observent cela minutieusement à la lettre. Já não toca mais na vista nem na boca, porque o princípio disse não pode, então a respeitar muitíssimo bem. Pour une seule raison, Por uma só razão. conserver la vie physique. Conservar a vida física. Alors que dans Job 30, si je me souviens, 23, Job dit ceci. Il y a un rendez-vous pour tous les humains. C'est la mort. Ah, enquanto que na carta de Jó 36, se não me engano, o Jó diz, há encontro para todos os seres humanos, é a morte. La mort physique. A morte física. La chair là. Essa carne C'est la poussière. é o pó. Il faudrait que ça rentre dans la poussière. Deve voltar no pó. Mais regarde comment les gens se poumonent. Veja da forma que as pessoas se preocupem. Mais je trouve ça c'est bien. Eu acho isso muito bem. On ne peut pas se suicider parce qu'on dit non, nous sommes chrétiens, on va faire ceci pour que nous mourions. Non, nous avons encore quelque chose à faire ici-bas. Não pode se matar porque somos cristãos, não sei se que não. Ainda temos coisa aqui na terra que devemos cumprir. Cela est bien. Isto é muito bom. Mas, est-ce que Será que nous ne pouvons pas não podemos observer observar les commandements de Dieu os mandamentos de à la Deus, lettre seguindo tudo, pour sauver aussi notre âme? para salvar as nossas almas? Parce qu'après la mort physique, Depois da morte física, il y a aussi la mort. também a morte. La mort spirituelle. Também há a morte espiritual. Dieu dit que l'âme qui pêche, Deus diz, a alma que peca c'est cette âme qui mourra. é aquela alma que morrerás. C'est l'âme qui mourra. É a alma que morrerá. Dans l'homme, No homem, nous avons la chair qui est comme un homme, l'homme extérieur. temos o corpo como o homem exterior. Il y a l'âme aussi Também tem a alma, qui est comme l'homme spirituel. que é como o homem espiritual. Quand quelqu'un meurt, Quando alguém morre, nous voyons souvent dans les films, il y a un homme pareillement à l'homme, à celui-là, comme son souci sort dans l'homme. e reparamos também nos filmes, quando essa pessoa morre, há alguém idêntico a ele que sai. C'est ce qui se passe. É aquilo que acontece. Je me pose cette question. Eu me pergunto, Si Jésus était médecin, se Jesus foi médico, cet homme-là, aquele homem qui est venu demander à Jésus que vinha perguntar a Jesus comment hériter la vie éternelle, como herdar a vida eterna, Jésus lui commençait à dire. Jesus começou a lhe falar. Et au lieu de demander la vie éternelle, il dit à Jésus, pendant ces temps, Jésus me décède, pendant ces temps, il y a la Covid-19, comment est-ce que je peux faire pour éviter cette maladie, pour que la maladie ne m'atteigne pas? Ah, aquele homem chegar a Jesus, perguntar a Jesus, durante o tempo de Covid-19, durante este tempo, o que é que eu posso fazer para não apanhar essa doença? Jésus lui dit, Jesus lhe dizia, il faut laver le main, tem que lavar as mãos, il faut garder la distance de 1 mètre. tem que ficar distanciamento com as pessoas de 1 metro. Bon, il ne touche pas encore là. Não focaliza Il ne aí. faut pas toucher les yeux, Não pode tocar nos il olhos, ne faut pas toucher les nez, nem no il ne nariz, faut pas toucher la bouche. nem na sua boca. Écoute,
Quand Jésus a parlé des commandements, il ne faut pas faire ceci, il a dit, j'ai observé ça depuis ma jeunesse. Ah, quando Jesus falou dos mandamentos, ele disse a Jesus, eu observo isso desde a minha mocidade. Bon, après, j'ai donné l'exemple. É um exemplo. Que É um Jésus exemplo. était médecin. Jesus como médico. Il dit, il faut se laver les mains. Tem que lavar as mãos. Il dit à Jésus, je me lave les mains. J'ai même l'alcool ici, chez moi, dans ma poche là. Costuma lavar as minhas mãos, Jesus. Até álcool tem aqui nos meus Il ne faut pas bolsos. toucher les nez, les yeux, tout ça là. Não toca nariz e vista, não toca. Jésus dit, il dit à Jésus, non, j'ai observé ça depuis que ces choses-là ont commencé. J'observe ça. Disse a Jesus, desde que essa doença Covid-19 começou, eu ando a observar tudo isso. Jésus dit, il te manque quelque chose. Jesus me falou, está lhe falta uma coisa. Il faut te mettre à la distance de 1 mètre Tem que se distanciar 1 metro pour parler avec quelqu'un. antes de conversar com alguém. Mais cet homme-là, c'est un dragueur de filles. Ah, então aquele homem é mulherengo. Donc, depuis que ce problème a commencé, Desde que esse problema começou, lui, il continue à draguer les filles. sempre está aí atrás das mulheres. Donc, on ne peut pas Conquistar. draguer une fille à distance d'1 mètre. Não pode conquistar uma moça com a distância de 1 metro. Non, il faut s'approcher, Deve se aproximar. faire le charme, Deve se modernizar a linguagem, a forma de falar. parler bien. Para bem se expressar. Depuis que cette maladie a commencé, Desde que essa doença começou. nous donnons un exemple. Hein. É exemplo que estamos a dar. Cet homme-là, Este homem il continue à draguer, à baratiner les femmes. ainda está a conquistar as moças. Et quand Jésus a dit qu'il faut observer la distance de 1 mètre, E quando Jesus fala, tem que distanciar 1 metro. comme médecin Como médico qui guérit le physique que cura o físico par rapport à la maladie, consoante a doença. ma Bible dit il était affligé. A minha Bíblia diz foi aflito. Il est devenu triste. Ele tornou-se triste. Pourquoi? Por quê? Parce que lui, il aimait beaucoup draguer les femmes, rester avec les femmes. Gosta de C'est un namorar. modèle de jupon. Ele gosta de namorar, conquistar as moças, sair com as moças. É a vida dele. Donc il dit, ah, pour ça, je ne peux pas. Ah, por causa disso eu não posso. Moi, je crois, lorsque cet homme quittera le bureau du médecin, Eu acredito logo que esse homem vai deixar o gabinete do médico. il a observé à la mort. Ah, está observando a morte? Il s'est laissé à la mort. Ele já se entregou na morte. Je m'excuse si j'ai dit observer, je voulais dire tout simplement, il s'est abandonné à la mort. Peço desculpa, mas aquilo é uma forma de dizer que ele já se entregou na morte. Parce qu'il n'a pas observé. Porque ele não observou. Un de ses consignes, Dos princípios qui dit qu'il faut se mettre à la distance d'1 mètre. deve se distanciar 1 metro. Tu peux obéir à toutes les consignes, Pode obedecer todos os mais princípios. si tu désobéis Se você está desobedecendo à un seulement, só, la maladie entrera. a doença vai entrar. Amen. La maladie entrera. A doença vai entrar. C'est ce qui se passe en ce moment. É aquilo que está acontecendo Les nesse gens momento. observent. As pessoas estão a observar. Les gens sont restés dans la maison. Hein. Estão embora nas casas Il deles. y a des gens qui évitent même des visiteurs. A pessoa até não quer mais ser visitada. Tu viens chez lui, il dit que je ne suis pas là. A pessoa, você chega na casa, diga, não estou. Il ne veut pas. Não quer. Donc les gens observent minutieusement ce que les médecins ont dit par rapport à la maladie Covid-19. Cuidosamente as pessoas estão a respeitar o que os médicos estão a dizer a respeito de Covid-19. Ils ont peur de ce virus-là. Tem medo desse vírus. Je parle d'un virus Eu estou a falar de vírus qui tue plus que le virus Covid-19. e que mata ultrapassando o Covid-19. C'est le péché. Amen. É o pecado. C'est le péché. É o pecado. Le péché tue. O pecado mata. Tue l'âme. Mata a alma. Le corps. O corpo. Qu'est-ce que le corps? O que é o corpo? C'est la poussière de la terre. É o pó da Mais terra. regarde comment les gens sont en train de conserver leur vie. Veja o mundo como as pessoas estão a conservar a sua vida. Dans le monde entier, No mundo inteiro. si on conservait la parole de Dieu comme ça, là, Se nós obedecíamos a palavra de Deus dessa forma, combien devaient être sauvés? quantas pessoas poderiam ser salvas? Combien des âmes sont dans le chemin de la perdition? Quantas almas que estão no caminho da perdição? Ils ne veulent pas observer la parole de Dieu. Portanto, não querem respeitar a palavra de Deus. Combien? Quantas pessoas? Chega aqui. Lisons la Bible. Vamos ler a Escritura Sagrada. Dans Jacques, Na carta de Tiago, chapitre 2, Tiago, capítulo 2, nous allons lire le verset 10. vamos ler o versículo 10 e 11. Nous lisons. Lemos. Quiconque observe toute la loi, Porque qualquer que guardar toda a lei mais pêche contre un seul commandement, e tropeçar em só ponto, devient coupable de tous. tornou-se culpado de todos. En effet, Porque celui qui a dit
Aquele que disse, tu ne commettras point d'adultère, não cometerás o adultério. a dit aussi, Também disse, tu ne tueras point. não matarás. Or, Pois, si tu ne commets point d'adultère, se tu não cometer o adultério, mais tu commets un meurtre, mas matares, tu deviens transgresseur de la loi. está feito transgressor da lei. Amen. Ici, le problème, Aqui o problema, pour hériter la vie éternelle, para herdar a vida eterna,